Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Igreja Missionária. Hoje estamos recebendo aqui a visita do pastor Geraldo, que ministrou hoje na nossa igreja. Eu gostaria de convidar o pastor a gente pensar um pouco na mensagem. Pastor Geraldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje o senhor dividiu conosco uma passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que fala do ministério de Jesus. Diz que Jesus percorria as cidades e os povoados e ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho e ele curava enfermidades e doenças. E o pastor nos falou sobre a dinâmica de Jesus, né? E é uma atitude que a igreja deve ter hoje. Você poderia compartilhar conosco algumas lições que o senhor tirou sobre a igreja nos dias de hoje e essa dinâmica de Jesus? Em primeiro lugar, boa noite para todos os irmãos em Cristo Jesus. E quero agradecer o convite de estar aqui hoje, porque é um dia de festa, né? De celebração do Senhor. Então, meu querido, esse texto ele é lindo demais. Eu falo sobre a dinâmica, porque Jesus dá pontos aqui muito, mas muitos assim importantes. E esse verso 35, principalmente, ele fala uma questão geográfica, né? Que a gente não pode esquecer, né? Ele fala também dessa questão estrutural da igreja, que é ensino, pregação, curando enfermidade, esses propósitos que a igreja tem, olhando também para João 14:6, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente vê a igreja olhando esse texto, vendo primeiro a questão da fórmula, aliás, onde está dividido os ministérios aqui, verso 36, olhando a multidão, traz uma reflexão para nós, nosso olhar, que às vezes a gente vê com compaixão, com misericórdia, mas a gente não faz nada, entendeu? Então, é um desafio para a igreja sair mais, porque hoje a gente fala muito de redes sociais, mas existe processo, aliás, as pesquisas dizem que não é só rede social. Você, aonde você estiver, você tem que estar pregando a Jesus. Até porque Jesus está voltando. O verso 37, quando fala sobre essa área grande, você sabe. Hoje, tem muitas pessoas que têm dom, está escondido. Antigamente dizia, que eu trabalho, não tenho tempo, eu estudo. Hoje tem gente que tem dom, tem conhecimento, está aposentado, né, como eu tenho 66 anos, eu não pretendo parar nem tão pouco. Estou aposentado há 4 anos, mas graças a Deus eu continuo trabalhando na obra. E vou trabalhar até o fim, né? Então, a gente vê esse chamado, essa responsabilidade. E do verso 38, quando fala rogai, fala sobre a oração. Oração é coisa assim, não dá para você imaginar uma igreja sem orar. Não dá. É aquilo que eu falei. O corpo humano tem uma estrutura muscular e de osso, né? Os prédios têm uma estrutura de concreto armado e não dá para você fazer um projeto, um desafio, uma caminhada sem oração, porque nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui de passagem, mas nós somos filhos de Deus, então nós temos que ter contato com o Pai. E a dinâmica é justamente essa, porque você olhando também para. Por isso que eu apresentei no final aqui, fechei a pregação com João 14:6, porque você olha, aí você vê Jesus que é o caminho. Aí você vê que o caminho, ele é uma coisa reta, justa, né? Tem muitas pessoas que acham que está no caminho, mas está no beco, né? Tá no beco, tá numa outra saída aí qualquer, tal. Então, primeiro vem essa questão, o caminho que nos leva a Deus. Então, ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Tem muita gente enganada, né? Essa questão da mentira também, que é o segundo ponto, que Jesus é verdade. A gente sabe que o mundo hoje jaz no maligno, o mundo vive na mentira. Há muita mentira, né? Mas o evangelho é água cristalina no deserto. O evangelho louva a Deus, porque Deus deixou o evangelho para todo aquele que crê nele possa viver do evangelho, viver com a sua fé
reconciliada com Cristo e tendo acesso a Deus. Isso é coisa tremenda. E, por último, que Jesus é vida, né? Não existe, irmão. Eu vou falar uma coisa para você. A gente, às vezes, pensa em vida e, não, vida é ter os bens que eu gosto, vida é ter. Não é isso. A vida vai muito mais além. É aquilo que eu falei em Mateus capítulo 4, né? Quando Satanás fala, Jesus, transforma essa pedra em pão, e Jesus fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Jesus está dizendo assim, eles vão viver, a minha igreja vai viver com fé em mim. Eu vou um dia estar com eles para sempre. Oh, glória. Aleluia. Uma outra questão que eu achei muito interessante, quando o senhor falou da igreja dinâmica, o senhor falou sobre a igreja, ela deve olhar para fora, não olhar para dentro. O senhor até usou sobre a compaixão de Jesus, né? Porque Jesus, ele olhou para as pessoas e viu que elas estavam sem direção, né? O senhor até comentou que as pessoas, elas vivem nas trevas, né? Vivem na mentira. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco, o senhor dividiu conosco alguns testemunhos muito bonitos, um até que eu achei interessante, que foi quando o senhor encontrou aquele rapaz islâmico. O senhor poderia contar para nós esse testemunho? Esse testemunho, ele foi assim, impactante para mim também, porque eu vim conhecer ele depois. E, aliás, eu acho até que a família dele ainda mora aqui em Ouro Fino. Mas eu estava na estação de trem e eu estava até de cabeça baixa. E quando ele passou, o Espírito Santo falou para mim: vai lá e fala meu amor para ele. E eu fui. Foi a primeira, segunda e terceira vez. Depois ele sumiu, eu sumi também, tal, porque nem sempre eu fazia esse caminho. Eu morava em Suzano, trabalhava em Santo André. Nem sempre eu fazia esse caminho de ônibus. E um dia eu pegando o ônibus por aqui, quem que senta do meu lado? Ele. E ele falou assim: eu tenho uma notícia boa para te falar. Eu falei: ô, Glória, fala aí, o que que é? Eu aceitei Jesus. Ele falou assim: olha, ninguém nunca tinha me falado que me amava. E essa palavra, ela é muito forte, nos dias de hoje, principalmente. Porque as pessoas querem ser amadas, né? E a gente muitas vezes vê pessoas que querem ser amadas, querem ser cuidadas, mas caem na armadilha, né, da isca. E o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente conheça Jesus. Por quê? Porque você veja bem, toda pessoa que conhece Jesus, além de receber salvação, ele tem proteção. Tem proteção. É aquilo que eu estava comentando, dando alguns exemplos do que o Senhor tem feito na minha vida, assim, como Deus tem dado, aquela coisa toda. Então, eu vejo assim, nessa dinâmica que o Senhor fala, a igreja, se ela olhar esses versículos, ele vai perceber que a oração não dá para ficar sem. Não dá para ter convivência com o Pai, né, sem conversa. Ninguém é amigo ou é íntimo de alguém que está muito longe. Por aí. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu queria deixar esse último momento, que o senhor pudesse deixar uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo aí, que vai nos assistir também para frente no nosso canal, né? Sabendo que o nosso grande desafio como igreja é ser uma igreja que caminha em movimento, não é uma igreja parada, né? Bem, E nessa nossa caminhada de levar o evangelho e transmitir o evangelho, né, de uma forma constante para a vida das pessoas. quando eu estava montando esse tema, o senhor falou muito sobre João 14,6. A todas as pessoas que estão perdidas hoje, é que muitos não gostam de mudança. Eu até eu até estava comentando com meu irmão, e a gente não gosta de mudança, porque mudança o quarto que você tinha, você não vai ter mais, né, o cachorro que pulava no quintal não vai pular mais, e a gente é meio, assim, oscilante em relação à mudança. Mas Jesus, ele faz uma mudança, uma transformação na vida da pessoa, que só entende quem passa por ela. Não adianta eu descrever a minha mudança. Eu posso descrever para você sentir como que é, mas quando a pessoa sente a mudança de Cristo, ou mesmo a partir do momento que ele lê um versículo, quando ele começa a se interessar, olha, eu comecei uma coisa bem interessante, você está em casa, aí você vai almoçar, você começa a orar. Eu comecei a orar pela comida,
desde uma vez que uma pessoa foi em casa e eu pus comida para ela, e ela não comia. Falei: "Por que você não come?" Falei: "Não, eu não posso comer. Se essa comida entrar no meu estômago, eu vou me queimar todo". E essa pessoa era de uma religião, né, dessas afrodescendente. E aí eu comecei, eu falei: "Não, você vai comer essa comida". E essa pessoa se manifestou ali naquele momento e tal. Foi comida para tudo quanto é lado, meus livros que estavam na estante virou, né. E aí nós apresentamos, expulsamos, né, o demônio em nome de Jesus, e a pessoa ficou boa, se levantou, eu falei para minha esposa: "Coloca a comida novamente e ele vai comer". Oramos pela comida e ele comeu. Então, para todos aqueles que muitas vezes acham, né, que o evangelho é mentira, que Jesus não vai vir, que Jesus não é verdade, eu falo para você, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele junta, é o ministério da reconciliação do Senhor, né? Ele junta aquilo que está separado, né? Que é o homem, desde lá da queda de Adão, capítulo 3 de Gênesis. Então, ele junta e ele traz você no caminho verdadeiro, né? Só que tem que passar pela cruz. Você tem que reconhecer que Jesus é o único Salvador. Depois, ele é a verdade. O que você mais vê nesse mundo é as pessoas querendo te levar para mentira. Então, Jesus é a verdade. O Evangelho é a verdade. De Gênesis a Apocalipse, com pontos e vírgula. Entendeu? E terceiro, a vida que nós temos no Evangelho, a paz, a tranquilidade, o amor, a direção, a proteção que nós temos de Deus, quando nós aceitamos aquilo, se nos tornamos filho de Deus, conforme está lá em João 1,12, todo aquele que recebe Jesus se torna filho de Deus, não tem prata, ouro, não tem nada que possa pagar. Por isso, eu aconselho aqueles que estão perdidos, seja nas drogas, na prostituição, seja na homossexualidade, o Senhor ainda é o melhor remédio. Jesus é o melhor caminho, o caminho de Deus. Bem, Deus abençoe você que está nos assistindo, que essa mensagem alcance um coração desejoso de conhecer a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Igreja Missionária, uma igreja em movimento.